tarde, Carmélio. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. No dia de hoje, na tarde de hoje, o que é que você trouxe para o nosso enriquecimento espiritual? A palavra é sua. Agradeço, Paulo. Nós estamos já com um slide, nós estamos dando continuidade aos estudos dos temas dos livros de André Luiz. Estamos, conforme os amigos podem acompanhar, estamos na parte 12 deste estudo, em que nós apresentamos capítulos diversos, dos diversos livros de André Luiz, com assuntos também diversos. Qual o propósito nosso? É tentarmos visitar estas páginas ricas, das quais foram psicografadas pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito e mentor André Luiz. E conforme os amigos estão acompanhando no slide, nós temos 4 livros selecionados para hoje. O primeiro livro, No Mundo Maior. O segundo livro, Missionários da Luz. O terceiro livro, E a Vida Continua. E o quarto e último deste módulo, Evolução em 2 Mundos. Então, vamos iniciar os nossos estudos trazendo reflexões deste mentor, André Luiz, em que, neste primeiro retângulo, livro No Mundo Maior, capítulo 17, de nome, No Limiar das Cavernas. O assunto, existem diversos assuntos neste capítulo, mas, em destaque para hoje, planície pantanosa. André Luiz e o mentor Calderaro, eles se encontram nas regiões abismais, regiões de trevas, que é o chamado umbral. O umbral tem as suas variações, ambientes diferenciados, que correspondem às características de violações das leis divinas, das rebeldias, dos espíritos desencarnados. Mas o nosso mentor André Luiz, ele se encontra com Calderaro neste ambiente em que ele está andando, digamos assim, trilhando estes ambientes, em que, em dado momento, segundo André Luiz, ele deslumbra uma planície, um plano, um terreno bem extenso, pantanoso, em que existem diversos irmãos que estão imersos em ambientes de lodo, lamaçais, são vibrações semimateriais, porque uma vez em que o espírito desencarna, ele continua existindo, ele sobrevive com o seu perispírito. O que morre é o corpo físico. A sobrevivência dele continua na outra dimensão através do perispírito. E estes irmãos que se encontram nesta região do umbral, próximo das cavernas de sofrimentos, dos abismos, esses irmãos violaram as leis divinas, são organizações criminosas, são indivíduos em que agiram na ilicitude quando estavam encarnados e insistiram nesses comportamentos que violaram, primeiramente, as leis humanas e, acima de tudo, as leis divinas. E segundo André Luiz, neste capítulo, a quantidade de irmãos desencarnados, em desequilíbrios mentais, alienados, os seus perispíritos deformados, com o fenômeno da chamada zoantropia, em que o perispírito ganha forma animalesca, ou a licantropia, em que o perispírito ganha forma de lobo. Então, existem vários fenômenos nos corpos astrais, nos perispíritos, bem como no seu psiquismo. Então, esses irmãos representam um grupo muito grande que se encontram ali, de alguma forma, assistidos, porque, lembrando que o umbral ele é também um ambiente hospitalar, em que esses irmãos são recebidos, para que eles possam, primeiramente, fazer um balanço da sua última encarnação,
de forma compulsória, porque não tem como esses irmãos rebeldes, transgressores das leis divinas, não tem como eles se refugiarem no mundo material, porque quando o fraudador, aquele que agiu na inicitude, ele utiliza a vida material enquanto encarnado como uma espécie de refúgio. Ninguém percebe que é um espírito perigoso, trevoso, porque ele está num corpo físico, em sua rigidez, e se oculta nesse corpo físico a sua aura, que são informações que representam a identidade verdadeira e as intenções verdadeiras desse espírito. Então, uma vez que André Luiz, com Calderaro, que é o mentor do livro No Mundo Maior, eles se encontram nessas regiões abismais, eles observam vários fenômenos. Mas por que a divindade permite que venham existir esses ambientes do umbral? Para que esses irmãos possam recomeçar sua caminhada. Mas para que eles possam recomeçar, é necessário um isolamento e que eles possam expiar, se arrepender e reparar. Essas 3 condições que eu acabei de mencionar, elas são previstas no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7. No artigo 16 desse Código Penal da Vida Futura, que se encontra no livro Céu e Inferno, a obra consagrada por Allan Kardec, diz: para que o espírito possa superar uma falta, um erro, um equívoco, é necessário que ele supere 3 condições. Primeiro, o arrependimento, isto é, ele se encontra no umbral. Ele precisa se arrepender, esse arrependimento tem que ser eficaz. O que significa isso? Ele precisa cair em si. Eis aí o filho pródigo do Evangelho do Senhor Jesus. Caiu em si, ele volta para o Pai. Uma vez que esse irmão se encontra no umbral, ele cai em si. Errei, meu Deus, abandonei minha família, fui homicida, incidi em velhos erros. Isto é, ele está caindo em si. Uma vez que ele faz esse balanço, ele começa a discernir, ele percebe o contraste do bem e do mal. Este arrependimento nasce das suas profundezas, da sua consciência. E uma vez que ele se arrepende, a sua aura indica uma certa luz de arrependimento. Então, ele já está apto a ser levado para um ambiente superior, uma colônia de regeneração. E uma vez que ele se arrepende, ele alcança, segundo o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, ele alcança a expiação. Ele tem necessidade de resgatar esses velhos erros. Resgatando, ele alcança a reparação. Então, esse ambiente do umbral, que é segundo André Luiz, ele identifica nesta parte do umbral, é uma planície pantanosa em que existem grupos de espíritos encarnados com deformidades, desequilíbrios mentais, mas eles estão ali para que eles possam alcançar, primeiramente, o arrependimento. Uma vez alcançando o arrependimento, eles estão aptos a discernir e recomeçar a caminhada, se ajustando às leis divinas. Ao se arrepender, eles querem resgatar. Errei no passado, agora quero substituir esse erro pela responsabilidade de uma vida melhor, uma nova vida, uma nova história. Uma vez expiando, eles podem alcançar a reparação, que é a paz do espírito. Eles conseguem viver essa paz porque eles dissolvem a ressonância do seu psiquismo com o seu passado. O passado tem um núcleo, existe um ambiente no nosso psiquismo que armazena este passado com várias informações. E esse passado se apresenta, às vezes, com monoideias, com fixações mentais, com velhos erros. E uma vez que ele dissolve esse passado, isto é, ele desenvolve a reforma íntima, ele é um ser novo, esse passado não se apresenta através de uma depressão, de uma melancolia, de uma tristeza. Então, ele consegue desfazer esse passado com atos caritativos, com virtudes. Então, são esses caminhos que o umbral, esse ambiente do umbral, favorece para que possamos repensar a nossa vida, sair da condição de Saulo de Tarso, no mau combate,
e começar a ingressar no bom combate na condição de Paulo, aquele que nós conhecemos como o grande, o gigante herói do cristianismo, ajudando o Senhor Cristo a propagar a boa nova. Paulo, você levantou a mão, né, Paulo? Fica à vontade. Oi, Carmélio. Opa! Fazer duas perguntinhas. À vontade. Nessas regiões, né, que você citou, você falou de licantropia, de zoantropia, esses irmãos desencarnados têm, a maioria deles, né, que nada é exato, né, tem consciência que eles estão desencarnados e seria por causa dessa condição de licantropia, zoantropia, essa mudança, que muitos acreditam no que se chama de mentempsicose, que é o retorno da alma humana encarnando como animais? Existem os mitos, as informações que não representam uma fé raciocinada, mas existem também fundos de verdade, né? Segundo Calderaro, essa tua indagação, André Luiz fez neste capítulo para o Calderaro, no capítulo No Limiar das Cavernas, do livro No Mundo Maior, que estamos estudando nesse momento, e o Calderaro explica que alguns deles não sabem, não têm consciência que vivem naquele ambiente, e outros sim, outros sabem que estão desencarnados, mas eles não pretendem assumir a primeira condição do artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que é o arrependimento. Eles não aceitam o arrependimento porque eles defendem perigosamente a ideia de um pensamento uniforme, isto é, a verdade desligada da verdade maior, que é do Cristo. Então, eles defendem ideologias, eles defendem mentalidades que propagam com tais mentalidades, com tais ideias e ideologias, propagam a dor humana. Aí nascem os ditadores, nascem os cruéis entre nós, imaginando que eles estão certos, mas estão aí propagando, infelizmente, o sofrimento para a coletividade. Mas o interessante é que o André Luiz explica, Calderaro também, ambos explicam, nesse capítulo, Paulo, que muito deles não tem preocupação de perceber a presença do André Luiz e do Calderaro, porque estão tão preocupados no seu egoísmo que eles estão ali alienados com as preocupações das suas ideias dominantes. Isto é, se o indivíduo reencarnou na sua última encarnação, a preocupação dele é viver somente nos excessos, nos vícios, o sexo desequilibrado, o excesso de álcool, a alimentação exagerada. Se ele viveu com essas características e não teve nenhuma preocupação de atenuar, se evangelizar, algumas compensações no caminho do bem, ao desencarnar esses irmãos com essas características infelizes, eles vão permanecer nessas regiões com as mesmas condições, com as mesmas qualidades em que eles adquiriram na última encarnação. Por isso que é importante a presença desses mentores espirituais para que eles possam, primeiro, perceber que há um espírito superior, no sentido moral, intelectual, que podem, esses espíritos, amparar estas coletividades. E é interessante, Paulo, para que possamos fundamentar o nosso estudo, eu vou recorrer agora ao Livro dos Espíritos, em que temos uma questão muito interessante, porque a vida tem uma finalidade. Porque, de alguma forma, todos nós podemos ainda estagiar, passar pela região do umbral, porque nós não entendemos qual a finalidade da vida. A vida faz um grande sentido. E a questão 132, que o Paulo vai ler, Allan Kardec pergunta na questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta a respeito qual é o sentido, a finalidade da reencarnação. E de forma bem resumida, o Paulo vai ler, diz que, primeiramente, é espiar, viver as suas provas e ajudar o Pai Celestial nas obras divinas. Então, a vida tem uma finalidade. Se eu nego esta finalidade, esse sentido da minha natureza espiritual, naturalmente eu vou preencher com os valores transitórios. E esses valores transitórios podem me conduzir para uma região umbralina. Pode ler, Paulo? Questão 132 do Livro dos Espíritos, que estamos fundamentando esse assunto, planície pantanosa, do capítulo
17 do livro No Mundo Maior. Essa questão 132 faz parte da parte segunda do Livro dos Espíritos, da vida espírita ou da vida espiritual. No seu capítulo 1, vai falar sobre a encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação. Pergunta: qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Uma coisa muito interessante para a gente analisar em qualquer estudo, né? É a etimologia das palavras, né, Carmel? É verdade. Aí eu fui ver alvo. Vem de quê? Alvo é o mesmo significado da palavra, vem do latim, da palavra peccatum, né? Significa enganar-se, errar a mira, errar o alvo. Então, alvo tem essa origem de errar o alvo. E aqui, Kardec dá a resposta, a espiritualidade dá a resposta. Deus a impõe. Qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Então, aqui esse é o nosso alvo, né, Carmen? Perfeito. Errando esse alvo, a gente vai cair em sofrimento. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando a objetivos, plural, mais que um, né? Perfeito. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Esta é a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é de colocar o espírito nas condições de cumprir a sua parte na criação. E para executá-la, que em cada mundo toma um corpo, constituindo da sua matéria essencial, a fim de cumprir as ordens de Deus. Desta forma, concorre ele à obra geral, avançando progressivamente. Está ótimo, Paulo. Muito agradecido, Paulo. Então, é interessante, meus amigos, que a questão 132 do Livro dos Espíritos está fundamentando este assunto do livro No Mundo Maior, capítulo 17, de nome No Limiar das Cavernas. Entendam que quando a questão 132 diz que o objetivo é justamente a perfeição, isto é, nós estamos buscando a perfeição em diversas encarnações, muitas encarnações, a perfeição é o alvo, é a meta. Quando nós negamos a perfeição, naturalmente, nós estamos motivados, substituindo a perfeição pela imperfeição. A imperfeição, quando ela é dolosa, você assume aquele ato, a tua intenção é realmente viver nas imperfeições, você está projetando, através da sua mente, do seu psiquismo, e a tua aura, teu perispírito já ganham configurações destas imperfeições, através de formas de pensamentos, como bactérias astrais, aspectos desagradáveis, fealdades. Então, você, antes mesmo de desencarnar, viver um certo tempo no umbral, você já projeta o umbral na sua própria aura, no seu próprio perispírito, nas suas emanações. Nós não precisamos viver, se fixar numa região do umbral para poder sentir esse umbral. Pessoas que agiram no homicídio, elas já vivem um umbral particular no seu íntimo.
Dificilmente pessoas assim conseguem ter uma certa harmonia, porque elas violaram as leis divinas. Então, antes de ocorrer um umbral no mundo externo, no mundo objetivo, essas vibrações, estas características umbralinas, elas já existem em nosso psiquismo e ganham formas no nosso halo vital, no nosso perispírito. Vamos agora, meus amigos, para o segundo retângulo, livro Missionários da Luz, capítulo 4, de nome Vampirismo. Vampirismo. Este livro, como os demais, foram psicografados pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Neste livro, Missionários da Luz, nós temos outro mentor. Agora é o mentor Alexandre, que orienta o André Luiz, e neste capítulo, André Luiz e Alexandre se encontram num centro espírita, observando a contraparte, o mundo astral daquele centro espírita, em nossa dimensão física. E André Luiz narra em que o mentor Alexandre, ele explica que alguns hábitos, comportamentos desequilibrados, hábitos nocivos, venenosos, criam condição parasitária. O que significa isso? Que já é o assunto desse capítulo 4 do livro Missionários da Luz. Condição parasitária é uma forma de vampirismo, porque você vive uma paralisia, pode ser emocional, uma paralisia de natureza física. Então, qualquer forma de você roubar a energia alheia, que você é um peso emocional para alguém, em que você impõe condições sem nenhuma compreensão do toque do Cristo, você se ajusta, segundo o mentor Alexandre, você se ajusta mentalmente à condição de vampiro. E segundo o mentor Alexandre, nesse capítulo 4, ele esclarece que vampirismo e vampiro são condições características em que você está simplesmente roubando, você está prejudicando a vida alheia. Você, sem nenhuma justificativa, você é um peso para alguém. Então, o vampirismo ganha outro contorno. Tem nada a ver com os filmes em que, sei lá, uma entidade querendo sangue, nada disso. Existe até um fundo de verdade em função disso. Paulo, tu que levantou a mão, fica à vontade, Paulo. Oi, Carmélia. Só Pois não? um complemento aqui. Quando se fala em desobsessão, em obsessão, né, existe uma sutil diferença entre vampirismo, um espírito desencarnado ser chamado de vampiro ou ser chamado de encosto. Encosto é aquele espírito que se coloca ali do teu lado, sem maldade, e quando sabe que está te prejudicando por roubar essas energias, como você falou, ele se afasta e segue o caminho dele. Agora, o vampiro não, ele age com dolo. Perfeito. Ele sabe que está tirando as energias, né? E continua, ele não quer nem saber. Perfeito, muito bem colocado. Porque o importante, segundo esse capítulo, o vampiro, para ele atuar, que é um obsessor, e esse obsessor ele já tem seu corpo espiritual deformidades, que podem ali representar uma forma de lobo, por isso que vem da licantropia, ou uma forma animalística, exótica, que aí vem da zoantropia. Essas formas distorcidas da forma humana, elas representam a característica do vampiro no mundo astral. Só que esses espíritos, eles atuam em nossa mente para que eles possam se prolongar com as sensações do mundo físico. Se este vampiro, que é um espírito que desencarnou, ele se tornou vampiro porque ele está obsidiando, ele está roubando a energia do obsidiado. Se ele, na última encarnação, esse vampiro, ele se alcoolizou, ele vai ficar próximo daqueles que se alcoolizam, de forma, não digo álcool no sentido do indivíduo se alcoolizar mesmo, todos os dias. Não é aquela situação atípica que você, no final de semana, toma uma bebida de forma social. Isso é outro caso que não tem nada a ver com vampirismo. Então, o vampiro, ele se aproxima do obsidiado, autorizado por este. Porque o obsidiado, o vampirizado,
isto é, aquele que está sendo objeto de um roubo de vibrações psíquicas, ele que autoriza. O vampiro jamais, o obsessor jamais vai se acoplar ao perispírito de obsidiado sem autorização do obsidiado. Então, a decisão sempre é nossa. A decisão sempre é nossa. Em função disso, segundo o mentor Alexandre, essa condição parasitária, que é o assunto que nós estamos estudando no capítulo 4 do livro Missionários da Luz, essa condição parasitária, ela representa também vibrações, porque o vampirizado e o vampiro, isto é, o ativo e o passivo dessa relação vibratória, nociva, venenosa, eles impregnam os seus perispíritos com micro-organismos, como as larvas astrais, que têm vibrações animalizadas, como bactérias, micro-organismos, que nascem, tudo isso do mundo astral, nascem do nosso perispírito. Se eu estou vibrando ódio, é claro que, ao vibrar o ódio, eu estou criando formas, pensamentos deformadas. E, por sua vez, essas formas, pensamentos, elas ganham vida própria e alimentam a minha ira, alimentam o meu ciúme, alimentam o meu desequilíbrio. Por isso que Jesus, conhecendo vós sois deuses, a nossa condição de futuro deuses, em que Jesus sabia que nós temos um corpo astral, um perispírito, Jesus orientou para que possamos censar essas enfermidades mentais, essas vibrações negativas no nosso perispírito, no nosso psiquismo. Jesus orientou: quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isto é, a chave da vida é a renúncia. Negar a si mesmo, negar o arrastamento, inquieta a minha alma. Negar as tendências que podem gerar novas prisões emocionais que me vinculam ao meu passado de crime. Então, Jesus diz: meu filho, negue esta condição parasitária em que você vive limites evolutivos, avance para a porta estreita, supere a porta larga, porque ela é perigosa. A porta estreita é a iniciação espiritual, porque ela é estreita no sentido de que você passa a ser um indivíduo, você passa a ser um senhor de si. Ninguém vai operar em sua mente o que você vai fazer, o que deva fazer. Você se curva para o sagrado, mas para isso, a porta estreita vai exigir de você uma individualidade rumo à evolução. E eu vou pedir para o Paulo ler uma questão para que possamos fundamentar esse estudo do André Luiz, condição parasitária, do capítulo 4 do livro Missionários da Luz, porque esses temas vampirismos criam naturalmente muitos mitos, e as pessoas já até imaginam: mas aquele feiticeiro, aquele trabalho, aquela macumba pode me atingir? Só vai me atingir tais vibrações nocivas se eu permitir. Mas não é o trabalho em si, não é aquela palavra que vão dizer no meu mundo mental. É a minha mente que vai autorizar, é meu pensamento que vai autorizar, é a sintonia. Então, não é o trabalho da encruza, não é aquele material, aquele talismã que está magnetizado, que se eu tocar, eu terei ali um mal olhado, uma vibração desagradável. Não é isso, porque a nossa fé é raciocinada. E ela tem fundamento na questão 553, em que Allan Kardec, ao perguntar, e o mundo superior responde, que o espírito infeliz, ele só consegue penetrar no nosso mundo mental pelo pensamento. É pelo pensamento. Não é pelo talismã, feitiçaria. Não, é pelo pensamento. Se é pelo pensamento, pela vontade, eu posso tornar meu pensamento superior, com uma frequência acima. Eu posso me equilibrar através da oração, da caridade, das virtudes. Então, Paulo, tu pode ler aqui a questão 553 para podermos fundamentar esse assunto, por gentileza? 553, do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Pulando 230, direto para 553. Essa é. Direto, por favor. Poder oculto, talismã e feiticeiros.
capítulo 9, parte 2ª, título: Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O efeito de torná-la ridículas, se são de boa fé. Caso contrário, são tratantes que exercem castigo, que merecem castigo. Todas as formas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos apenas pelos pensamentos e não pelas coisas materiais. E esse apenas aqui é grande, hein? Apenas pelo pensamento. E como isso é grande, né, Carmen? Perfeito, perfeito. Então, meus amigos, muito agradecido pela leitura, Paulo. Então, perceba que a nossa fé, a fé espírita, é uma fé raciocinada. E com isso nós superamos alguns mitos, alguns pensamentos populares, senso comum, que imaginam que um talismã, uma peça, pode levar a gente à ruína, ao desequilíbrio mental. E fica claro na questão 553 que é apenas pelo pensamento, não tem nada a ver com questões materiais. Por que é pelo pensamento? Que eu vou permitir esta sintonia infeliz, como eu posso permitir uma sintonia superior. Quando eu busco heroicamente uma vida de resistência no caminho do bem com Cristo, eu estou elevando o meu pensamento e o meu pensamento alcança uma frequência de equilíbrio, de harmonia. Então, não haverá nenhum talismã, nenhuma magia que vai me atingir, porque eu estou escolhendo o caminho do bem. Agora, se porventura eu vivo uma vida sombria, eu estou sempre desequilibrado, não me esforço, não procuro uma harmonização, é natural que o meu pensamento esteja numa situação de baixo teor, uma situação inferior. E, naturalmente, um espírito infeliz, um vampiro, um obsessor, eles vão se aproximar e vão acoplar suas ideias e vão começar a manobrar a minha mente. E um detalhe, não somente manobrar, mas eles vão sugestionar, cogitar ideias, eles vão cogitar possibilidades de você ter algumas ideias, concepções perigosas, nocivas para a sua vida. E, com isso, você pode viver uma espécie de obsessão chamada fascinação, em que a tua razão fica comprometida. Então, meus amigos, essa condição parasitária é a condição do vampiro, do obsessor. Ele se acopla numa mente, ele se aproxima com o seu perispírito na condição de obsessor, de vampiro, para o vampirizado obsidiado. E ali ele está roubando energias psíquicas, ele está roubando energia daquele perispírito, e diante disso, nesse prolongamento, pode existir o fenômeno chamado simbiose, em que ambos estão associados com os mesmos pensamentos. Ou pode existir um outro fenômeno muito conhecido chamado ovoide, em que esse parasita espiritual ele vai perdendo a forma perispiritual e ganha a forma de ovo, e fica acoplado naquele perispírito. E infelizmente, é uma situação mais avançada de obsessão, que para que este ovoide, que é um espírito que se conservou numa monideia, numa mentalidade venenosa, imperfeita, ele só consegue refazer seu caminho através da reencarnação, em que ele precisa voltar à vida humana para que essa vida humana dê a forma humana para esse ovoide. Eis aí a bela missão da maternidade. Não somente o filho que virá, mas você está dando a forma humana para um espírito deformado na condição de ovoide. Enfim,
Por isso que é importante, meus amigos, entendermos que a vida tem um valor. A vida faz um grande sentido. E, como diz uma parábola do Senhor Jesus, a parábola do verdadeiro sábio, em que o Mestre Jesus fala a respeito que um homem prudente, ele constrói sua casa sobre a rocha. Rocha esta que é o Evangelho, que é a vida e luz. Virão os ventos, as chuvas, e esta casa não cairá, porque o seu alicerce é a rocha, ela foi construída sobre a rocha. Agora, se a minha casa mental ela for construída em pensamentos frágeis, em mentalidades, concepções fúteis, insignificantes, eu estou construindo a minha casa mental, sobre areia, uma base muito frágil, movediça, em que virão os ventos, virão as chuvas, e essa casa vai cair. Então, Jesus, conhecendo o poder da nossa mente, ele está nos convidando. Construa, edifica a sua mente, a sua casa mental, sobre a rocha do Evangelho. Vamos para o terceiro retângulo, por gentileza. Livro e a Vida Continua. Capítulo 10, Evelina Serpa. É um livro muito interessante da série André Luiz, psicografado pelas mãos sagradas do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, em que a Evelina, como sabemos pelo livro, existe o filme que tem o seu valor, mas pelo livro, o André Luiz narra um episódio muito interessante da Evelina. Ela viveu em São Paulo, desencarnou e chega na vida espiritual não entendendo que a vida continua. Para ela, ainda estava no mundo material, no mundo corporal. Ela ficou muito confusa e ela foi levada para um médico, um psiquiatra espiritual, naquela cidade espiritual que a Evelina se encontrava. Ela foi levada até lá e esse médico, se eu não estiver enganado, o nome dele acho que é Dr. Ribas, conversa com ela e orienta ela no sentido de ela gerar um entendimento a respeito da vida. E ele apresenta ali um painel, um aparelho, em que a Evelina começa a viver reflexões profundas. E o doutor explica para ela que ela, quando estava encarnada, isto é, estava na nossa dimensão, ela foi uma irmã católica, é um espírito de qualidade, só que a Evelina só teve a preocupação, como católica, de cultuar o mundo externo. Ela não teve preocupação de estudar a vida do Mestre Jesus e o seu Evangelho dentro do seu mundo íntimo. E ela só tinha a preocupação de observar as gravuras, o crucifixo na igreja. Nunca teve preocupação de estudar as parábolas, as passagens, os fatos relatados nos evangelhos ditos, mencionados da vida do Mestre Jesus. E a Evelina viveu esse vazio existencial. Chega na vida espiritual não entendendo nada, sem nenhum preparo, segundo o Dr. Ribas. E em um dado momento, meus amigos, eis aí o assunto, Evelina, o que fizeste de mim? Essa indagação nasceu da mente dela, das profundezas desse espírito, em que é Jesus conversando com ela. Ela começa a viver algumas reflexões, há uma indução positiva desse médico, desse doutor, nessa colônia espiritual, levando ela para algumas reflexões. Em dado momento, ela cai em si. De novo, o perfil psicológico do filho pródigo, do Evangelho do Senhor Jesus. Ela vive esse perfil psicológico maravilhoso do filho pródigo. Quando ele cai em si, ele volta para o pai. Ele lembra que tem um pai. E a Avelina viveu isso na vida espiritual. Ela cai em si. Ao cair em si, ela percebe que Jesus, no mundo mental dela, não foi estudado, não foi refletido. Ela não mergulhou nas sabedorias da Boa Nova. E ela viveu essa lacuna, esse vazio. Em um dado momento, ela ouviu nas profundezas da consciência dela, isso na vida espiritual após morte. Ela ouviu o seguinte: Evelina, o que fizeste de mim? São palavras de Jesus no mundo mental de Evelina. Só que é interessante que André Luiz
ao apresentar na sua narração do capítulo 10 do livro E a Vida Continua, a Evelina, ela pode ser substituída, esse nome próprio, pelo nosso nome. Pelo nosso nome. Então, podemos colocar o nosso nome, em vez de falarmos Evelina, em plena encarnação. O que nós estamos fazendo, vivendo, refletindo a respeito de Jesus. Porque a Evelina precisou encarnar para que ela pudesse entender a beleza do cristianismo primitivo como um roteiro de vida que vai nos dar segurança. Porque em Cristo, a perda que eu imagino que eu tenha, na realidade eu estou ganhando. A escassez que eu estou vivenciando pode ser a prosperidade no sentido espiritual. Os ventos, as chuvas, as tempestades que podem atingir a minha vida, no primeiro olhar, sem o Cristo, gera um temor. Mas com Cristo, o vento tem uma função. Ele vai espalhar as sementes das árvores, das flores, das plantas, a fim de que possam tais sementes, com os ventos fortes, reproduzir o alimento que precisamos. As chuvas em Cristo vão irrigar e dar vida à terra erosão. Sem Cristo, a chuva vai me inquietar e vai molhar meu corpo. Então, tudo muda com Cristo. Mas a Evelina só entendeu isso após morte. Estamos em plena encarnação. Então, vamos fazer do Mestre o nosso orientador, aquele que vai nos ajudar a entender os nossos enigmas pessoais, os nossos dilemas pessoais. Jesus, ele vai nos ajudar a sairmos dos labirintos emocionais que criamos em vidas passadas. Labirintos estes que nós entramos e não conseguimos sair porque existem falsas portas criadas pelo nosso ego ainda infantilizados. Então, meu amigo, minhas amigas, precisamos estudar a vida de Jesus para que, ao chegarmos à vida espiritual, não tenhamos esta indagação que podem nascer das nossas profundezas, como a exemplo que ocorreu com a Evelina. Evelina, o que fizeste de mim? Então, vou pedir para o Paulo ler a questão 230 do Livro dos Espíritos, porque nós saímos de uma origem espiritual. Nós saímos da vida espiritual, 230, em que a pergunta de Allan Kardec indaga para o mundo superior se podemos avançar, crescer na erraticidade, se podemos evoluir na vida espiritual. E a resposta é muito interessante, é que na vida encarnada, isto é, na vida carnal, é que nós colocamos em prática as ideias que nós adquirimos na vida espiritual. Então, nós temos um aprendizado na erraticidade, na vida espiritual. Devemos colocar em prática. Eis aí o dilema da nossa encarnação. Colocar em prática o Evangelho do Senhor Jesus com seus princípios, colocarmos em prática os ensinamentos que nós adquirimos na erraticidade, na vida espiritual. Tu pode ler, Paulo, por gentileza? Questão 230, parte 2ª, capítulo 6, Vida Espírita. O espírito progride no estado errante, ou seja, desencarnado, né, Carmelo? Isso aí. Pode melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele colocará em prática as novas ideias que adquiriu. Muito agradecido, Paulo. Então, estamos fundamentando esse tema do capítulo 10, de nome Evelina Serpa, do livro E a Vida Continua, também, Séria André Luiz. E a Evelina, ela, quando estava encarnada entre nós, ela não colocou em prática, segundo a orientação, o conteúdo inteligente da questão 230 do Livro dos Espíritos, em que fala que devemos colocar em prática as ideias que nós adquirimos. A Evelina, e de alguma forma todos nós, né, digamos assim, a raça humana, nós temos uma grande dificuldade
grande dificuldade de colocarmos em prática as ideias do mundo espiritual, entendermos a lei de adoração, entendermos a lei de amor, de caridade, justiça. Mas por que eu devo entender os mecanismos da lei de causa e efeito? Para eu evitar o sofrimento. Olha que interessante. Entendendo as leis divinas, algumas leis elas vão incidir menos em minha vida. Como assim? Por exemplo, se você entender que você deve superar as suas imperfeições, naturalmente você se aproxima da perfeição em diversos hábitos, em diversas etapas evolutivas. Então, a lei de causa e efeito, que é uma lei que vai ajustar em nós a justiça divina, ela vai incidir menos, porque eu tenho menos imperfeições. Da mesma forma, a lei de destruição, em que os corpos que eu vou adquirir em mundos avançados não serão corpos carnais, a exemplo dos nossos corpos, e que estão se decompondo pela força do tempo. Então, quando eu viver, quando eu me ajustar ao mundo superior, nosso lar, alvorada nova, vidicílios, capela, o meu corpo espiritual, o meu perispírito, o meu corpo, ele será mais refinado. Ele não vai viver com essas decomposições do corpo físico, porque a lei de destruição, e eu já vou pedir o Paulo para ler a questão 732, que orienta em sua resposta, em que os mundos avançados, a lei de destruição, ela incide menos. Mas por que isso? Porque eu avancei em espiritualidade. Se eu avanço em espiritualidade, a lei mais severas, as leis mais sérias, elas vão incidir menos. Vão prevalecer as leis que vão me conduzir à minha agilitude. A lei do amor, a lei de adoração, a lei do progresso. Então, a lei de destruição, ela tem uma relação direta com a minha rebeldia. Se eu sou rebelde, naturalmente, eu irei viver a morte do corpo físico, irei viver a dor do corpo físico, porque eu tenho um histórico de rebeldia. Então, a lei de destruição é um processo educativo forte, necessário, conforme a nossa rebeldia. Tu pode ler, Paulo, 732 do Livro dos Espíritos. Paulo? Eu acho que o áudio do Paulo está... Abriu o microfone, desculpa. Vamos lá. Parte terceira, capítulo 6, Lei de Destruição. 732. A necessidade da destruição é a mesma em todos os mundos? A resposta é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Contudo, ela cessa com o estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o nosso, que o vosso, né, que a Terra, as condições de existência são bem diferentes. Muito agradecido, Paulo. Então, a Evelina, ela certamente, ao chegar na vida espiritual, ela não entendeu as leis divinas. Ela não entendeu a lei de destruição, a lei de adoração. A lei de adoração tem uma importância em nossa vida, segundo o Livro dos Espíritos, tem uma questão 660, item A, que fala a respeito da oração. Então, a Evelina, ela, em vez de fazer um movimento para dentro, que Cristo, ele é fecundado, ele é edificado dentro da gente, em nosso psiquismo. A Evelina, como todos nós, só cultuamos a uma adoração externa, a um culto externo de Jesus. A nossa preocupação é observar Jesus nas gravuras estatuárias, sem a preocupação de dar um movimento do Mestre Jesus em nossas vidas. E Jesus tem uma parábola que Jesus fala que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem semeador que lança
a semente de trigo no chão. Se esta semente ela não morrer, olha que interessante, é bem simbólico. Segundo Jesus, o semeador, o homem, ao lançar, isto é, ao nascer na terra, aí estamos interpretando, mas ao lançar a semente de trigo, se esta semente não morrer, isto é, se eu não morrer para o meu passado, para os meus arrastamentos, para a minha mente, que ainda se identifica com a miragem do ego infantilizado, eu não irei nascer. Porque o germe do trigo, a semente do trigo, para que ela possa nascer, ela tem que morrer. Uma vez ela morrendo, está lá nas escrituras, ela dá frutos, ela produz frutos. Então, eu devo morrer para a minha infantilidade, para as minhas imperfeições, para que eu possa gerar o fruto da minha angelitude, para que eu possa avançar, prevalecer a minha natureza espiritual e a minha natureza corporal tem um valor secundário, acessório, mas jamais a minha natureza corporal deve prevalecer sobre a natureza espiritual, porque essa inversão é perigosa, porque eu vou me identificar com as paixões, com o mundo transitório, e aí eu vou escolher a porta larga, e esta porta larga vai me conduzir à ilusão que a Evelina viveu no mundo espiritual, isto é, ela não viveu o mestre no íntimo, somente na aparência. Vamos agora estudar, por último, o retângulo, livro Evolução em Dois Mundos, dando continuidade aos temas dos livros de André Luiz. Estamos na parte 12. Iniciamos ano passado esses estudos fragmentados, apresentando vários capítulos dos diversos livros de André Luiz, com diversos temas, assuntos. E estamos na parte 12. E vamos agora para o livro Evolução em Dois Mundos, em que temos aí o capítulo 16, Mecanismos da Mente. E este capítulo é um livro considerável, difícil, livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 16, Mecanismos da Mente, apresenta aí o núcleo energético, núcleos energéticos. O que significam tais núcleos energéticos? Lembramos sempre, é importante fixarmos este ensinamento eterno, não é um ensinamento transitório, não é um ensinamento do mundo físico, é um ensinamento da revelação espiritual, por sua vez, eterno. O que nós temos de eterno em nós? Perispírito. O espírito que sou tem uma vestimenta chamada perispírito, e o perispírito ele tem regiões que são núcleos energéticos. Quando em plena encarnação, eu tenho uma atitude que lembra o Lázaro, do Evangelho do Senhor Jesus, Lázaro no sentido de estar na gruta, naquela aparente morte, eu estou morto, eu estou paralisado para a vida espiritual, eu não consigo avançar, eu crio núcleos energéticos que sofrem bloqueios e criam impossibilidades dessas energias, elas fluírem, acontecerem no meu perispírito. Então, segundo André Luiz, esses núcleos energéticos são vibrações, são centros vibracionais no meu perispírito, em que uma atitude que venha violar a lei divina, naquele núcleo energético, existe um ponto morto, uma ausência de vida. E esta ausência de vida impossibilita que eu possa avançar nos corpos mais avançados. Eu vou ficar somente no corpo emocional, no corpo astral. Não consigo alcançar o corpo mental, o corpo mais avançado, como o búdico, porque esse núcleo energético ele identifica que eu bloqueei a minha evolução. Mas como assim? Através de uma fixação, de uma ideia, ou uma ideia dominante, de uma cristalização de uma mentalidade perigosa. Eu faço uma inversão. Eu acredito no corpo como vida e esqueço o espírito que sou. E essas inversões, elas criam pontos mortos no meu perispírito. E esses núcleos energéticos não conseguem fluir, acontecer as vibrações de forma natural, impedindo
que eu possa avançar nos corpos mais avançados. Bom, meus amigos, que Deus abençoe vocês, que possamos viver com o nosso Mestre Jesus, sentir que com Jesus a nossa vida tem um sabor, que é o sal da terra. Com o Messias, podemos entender que a vida está presente ao olharmos os lírios do campo e as aves do céu. Com Jesus, os desertos das nossas emoções, elas irão acontecer, que são provas, expiações, mas estes desertos, por misericórdia, Jesus vai nos oferecer a água viva. E esta água viva, ela é perene, ela é eterna, ela não cessa. Iremos sentir esta consolação, que é o reino de Jesus, o reino de paz, de esperança que Jesus prometeu nos seus evangelhos. É isso, Paulo. Oi, Agradeço aí. Fica à vontade, Paulo. Você tem um pedido. Encerrar com a prece, né? Assim, vamos finalizar. E antes disso, só para colocar aqui, que você sempre fala que são estudos fragmentados, né? Sim. Mas nada é por acaso, né? Evelino, que fizeste de mim, não ouviu e nem seguiu a Jesus. O que aconteceu? Núcleos energéticos mortos. O que núcleos energéticos mortos fazem? Sintonia com o mal, condição parasitária. E qual é o fim disso? Umbral, planícies pantanosas, cavernas e etc. Seguindo. Muito bom, gabaritou, hein? Então, muito bom. Aí, se tivesse uma prova na vida espiritual, um Enem espiritual, nem sei se existe isso, você ia receber nota 10, hein, Paulo? Estou junto, em qualquer coisa, tu me orienta, Paulo, me ajuda aí, me dá orientação quando você chegar lá no mundo espiritual. Fala por mim, Paulo. Eu fiz muita coisa errada na vida, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Isso aí. Então, vamos finalizar, né? Vamos orar, agradecendo ao Senhor Deus por este ambiente, agradecer pela direção desse trabalho, Norma, Paulo, os irmãos, Celso e os demais, todos aqueles que propiciaram esse ambiente encantador, em que em nossas casas nós podemos ser visitados pelo Senhor Mestre Jesus, através destas reflexões, que o Senhor Messias, Senhor Jesus, possa ser o Senhor, a estrela guia nas manhãs em que iremos necessitar do ânimo da alma para viver. Que o Senhor possa dissipar as névoas, os nevoeiros das nossas inquietações e sentirmos os raios solares que o Senhor representa, que vão penetrar nos vales das nossas inquietudes e nos dar vida e abundância que o Senhor prometeu no Evangelho de João. Que o teu olhar, Mestre Jesus, seja o nosso olhar. Que a tua vida seja a nossa vida. Que o Senhor possa nos envolver com a sua doce e infinita presença. Fique sempre conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Carmélio, mais uma vez pelos seus esclarecimentos. E até a próxima, se Deus quiser.